E aí, meus queridos, como vocês estão? Primeiramente, um abraço do tio Lucas. Nossa aula de hoje, aliás, pegando uns pontos, algum gancho da aula passada, eu tinha falado do Piauí, né? O Piauí, ele concentra também grande parte do acervo histórico em relação à presença humana, né? Em relação a essa forte presença que tem de pesquisas. Não tão forte, né? Porque se tivesse força mesmo, tinha mais apoio por parte do nosso governo, e tanto o governo estadual como o governo federal, em relação ao Parque Nacional da Serra da Capivara, e a todas as pesquisas que são feitas lá, em grande parte pela arqueóloga Niede Guidon, que colocou, abriu assim um leque muito grande para a história e para a pesquisa no Piauí, mas que infelizmente ainda é muito capenga, ainda é muito deficiente. A gente tinha falado da presença humana na América, né? Que o homem, ele surge lá na África e ele vai se espalhando pelos continentes. E um desses continentes que ele chega é na América. Através de onde? Estreito de Bering. É o Estreito de Bering lá na divisazinha entre o Alasca, que é um estado dos Estados Unidos, e a Rússia, né? Hoje, claro, não que naquela época era dessa forma. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Não é de hoje, né? Naquele tempo não era assim, não existia o Alasca, nem existia a Rússia. Pois bem, uma das coisas que a gente precisa fazer antes de estudar é sempre observar a questão de não fazer comparações daquele tempo com o tempo atual. Então você não pode julgar uma sociedade da forma como ela é hoje, ou uma comunidade ou um grupo, que naquele tempo a gente ainda chamava de agrupamentos, né? São grupos humanos. Então a gente não pode julgar eles da mesma forma. A primeira questão que a gente precisa entender é: esses grupos humanos, eles eram nômades. Então eles tinham o hábito do nomadismo. E o que vem a ser, professor? O nomadismo. Quem é esse homem chamado nomadismo? Não, gente, nomadismo é essa prática de migrar de lugar para o outro. Hoje você tem a sua casa, hoje você tem o seu local fixo. Isso aqui está balançando hoje, porque hoje estou com a janela aberta e o vento está balançando. Você tem a sua casa, os seus pais vão fazer compras no supermercado, mas depois voltam para as suas devidas casas e assim vão vivendo nesse ambiente. Na época não era assim. Então esses povos, eles viviam aonde convinha. Então, se eles estavam num ambiente, tinha alimento, tinha recurso, eles ficavam. A partir do momento que faltava alimento, que a terra se tornava mais escassa, que eles não tinham como colher frutos, que eles não tinham como viver, sobreviver, na verdade, eles saíam daquele lugar e iam para o outro. Isso ocorreu muito no período da glaciação. E esses grupos, eles adotavam esses hábitos. Então, eles saíam de um lugar e iam para outro. Acabou a comida, acabou o bem-estar ali, vamos dizer assim, ia para outro lugar. Certo? Era uma questão de sobrevivência da parte deles. E aí a gente pode dividir essas duas partes desse grande período dos primeiros grupos em período chamado Paleolítico, que os arqueólogos e os historiadores vão chamar de Paleolítico, e o Neolítico. Em primeiro lugar, o Paleolítico, ou chamado de Primeira Idade da Pedra, ou também a Idade da Pedra Lascada. Isso mesmo, Idade da Pedra Lascada. Era esse período, vamos dizer, de adaptação, onde eles vinham e eles tinham as suas estratégias de sobreviver, e eles tinham que manusear algumas coisas
Foi nesse período que foi fabricado algumas coisas, então muitas coisas que tem na sua casa hoje, saiba, ó, que é muito antiga, que o homem já de muito tempo ele vem trabalhando nessas invenções. Você acha que naquele tempo eles tinham uma faca para eles cortar as coisas? Não, eles usavam pedras afiadas. Eles não dormiam como a gente dorme hoje numa casa. Não, eles dormiam no relento, eles faziam longas viagens, eles moravam em cavernas, moravam entre aspas, né? Então era assim a habitação deles, ou tendas provisórias também, certo? E foi aí que eles começaram a aperfeiçoar alguns objetos de uso que nós temos até hoje. Por exemplo, eles aperfeiçoaram os machados, aperfeiçoaram facas, as lanças, as foices e até mesmo os anzóis. Observe que todas as coisas que eles fizeram, ou que eles aperfeiçoaram, eles fizeram para um fim. Então as facas, eles usavam, claro, para cortar, não é? A gente usa a faca até hoje, então essas coisas usavam para cortar aquela carne forte que precisava, que os dentes não suportavam. Então eles tinham que ter algo que pudesse cortar. As lanças, para que eles pudessem arremessar contra animais, né, de porte maior. Inclusive, há uma grande caçada por parte desses grupos em busca dos mamutes. Vocês sabem, os mamutes eles são os parentes antigos dos elefantes. Então, da mesma forma como hoje, nossos parentes antigos são aqueles primatazinhos, a Lucy, lá, a Luzia, o parente do elefante é o mamute. Então, o mamute, ele tinha ele era muito grande e um só não era capaz de derrubar. Então, eles se agrupavam e faziam uma grande caçada em busca desse mamute. Quando eles conseguiam capturar os mamutes, eles conseguiam matar, aquela carne do mamute era usada mais por muito tempo para alimentar um grupo inteiro por semanas. Então, porque o mamute era muita carne, né? Há também que ressaltar que foi aí que eles começaram a fabricar coisas que fossem usadas também para que eles pudessem se aquecer. Então, a pele dos animais era usada como roupas para se proteger do frio ou simplesmente para se proteger. Claro que não existia uma questão de estética, não existia um concurso de beleza que eles pudessem usar andar com a roupa de pele mais bonita, né? Não tinha isso. Ou talvez tinha, quem sabe, né? Vai saber. Mas eles passaram a fazer isso para que eles pudessem também se proteger do frio. E aí, pessoal, é nesse período da Idade da Pedra Lascada que vai acontecer um fato histórico muito importante que vai mudar a sociedade. Eu acho que isso é o que coloca assim como um pontapé inicial para as mudanças que virão a ocorrer ao longo do tempo, que é a domesticação do fogo. Nesse período de domesticação, gente, o fogo só era visto nos vulcões, ou no raio que caía e incendiava alguma árvore, algum tronco. Eles não tinham esse contato de eles mesmos fazerem, vamos dizer assim, o fogo. Então era algo distante, mas que era algo que era observado por eles. E com o passar desses estudos, vamos dizer assim, e com essas percepções deles, e a partir disso, quando eles iam fazendo o atrito de uma pedra com outra, e através de gravetos também, que tinham esse processo de girar assim, ou de esfregar em cima de alguma madeira, de alguma coisa mais fofa ou seca, e aí era daí que eles conseguiam extrair o fogo. E isso ele vai mudar radicalmente, porque se antes eles comiam as carnes cruas, se eles tinham aquele mamute de
5 toneladas para eles comer a carne crua, a partir de agora eles iam passar a assar aquela carne. Bate aqui. Dá tchauzinho aqui. Dá? Dá um tchauzinho. E além disso, o fogo também era usado para se proteger dos animais. Eles assustavam os animais. Inclusive, grupos que já tinham o hábito de domesticar o fogo assustavam também outros grupos. Também tem isso, eles não eram tão amigos assim como a gente imagina, sabe? Sempre tiveram as guerras. Saindo desse período do Paleolítico, que é a Idade da Pedra, que ela vai ter essas invenções, que ela vai ter esses grandes feitos que vão ajudar ao longo desse processo, nós temos também o Neolítico, que é o chamado período, a Idade da Pedra Polida. Então a pedra já não é mais lascada, eles já vão ter alguns hábitos diferentes, algumas formas de se comportar diferente. E, inclusive, vai ter aqui um grande avanço na questão da agricultura, certo? Esses grupos também, eles já vão ter a prática da pecuária. E aí você observa também uma domesticação dos animais. Então, eles já domesticavam fogo, já têm o hábito de cultivar. E aí eles também vão ter o hábito da criação de animais. Daí, pessoal, nesse período da agricultura e pecuária, onde eles têm essa domesticação, ela é chamada de Revolução Agrícola. Essa época é chamada de Revolução Agrícola. E acontecem transformações climáticas que vão mudar todo o cenário do mundo. Então, aonde não tinha aonde era deserto, se passa a ter florestas, e aonde eram florestas passam a ser desertos. Há uma migração de mamutes, há uma migração desses povos. E aqui a gente destaca essa criação. O homem ele já vai se solidificando no local, não é? Já vai tendo uma observação maior. Por exemplo, observa as estações do ano. Então essa época é boa para plantar, essa época é boa para colher. Então são essas coisas que eles começam a agir dessa forma, que vai mudando um pouco o cenário da história. A partir dessas mudanças que vão ocorrer, a gente entra na Idade dos Metais, que é a última desse período de divisão da pré-história. Na Idade dos Metais, os homens eles passam a se agrupar mais nas aldeias, então eles vão ter um local mais fixo e elas vão se especializando nas atividades, ou seja, aqueles hábitos que eles praticavam antes, eles já vão especializando, eles já vão aperfeiçoando os materiais. É por isso que uma faca existe até hoje, é por isso que uma lança, um anzol existe até hoje, porque são hábitos que são necessários. Eles só vão sendo aperfeiçoados. E na Idade dos Metais ocorre muito esse aperfeiçoamento. Com essas mudanças ocorrem também as dominações, as guerras, e aí vai propiciar mais uso do fogo, mais uso de todos esses elementos que eles têm. A partir de agora eu deixo para vocês uma reflexão desse período. Vamos recapitular. A pré-história ela passa por 3 grandes fases, que é a Idade da Pedra Lascada, a Idade da Pedra Polida e a Idade dos Metais. Essas mudanças elas são muito significativas em todo o curso da história, e com isso eu deixo uma atividade para vocês, e na próxima aula a gente vai só corrigir essa atividade. Vocês vão fazer a atividade do livro, que estão na página 29, página 30 e página 31. Na próxima aula a gente faz uma correção e sobre tudo isso que foi apresentado nessa aula e nas aulas anteriores. Um beijo para vocês, até a próxima aula.